Olá, meus irmãos, bom dia. Bom dia. Boa noite. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Me chamo Sidney, sou pastor da Primeira Igreja Batista de Vila Dirce. Hoje, dia 24/6, são 20 horas e 9 minutos. Saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Já viram que hoje eu estou um pouquinho atrapalhado. Já dei bom dia ao invés de boa noite aos irmãos. Desculpem o meu atraso, mas graças a Deus conseguimos iniciar essa transmissão e esse culto ao nosso Deus, né? Uma alegria estar com vocês e vamos seguir. Deixa eu já dar aqui uma saudação e verificar os meus irmãos aqui presentes, né?
Francine, boa noite. Nilza, minha tia, boa noite. Andréia Ribeiro, Suzy, a Rubiana, Elizabeth, Cleonice, Zezé, minha mãe, a Dilza, irmão Carlos, Nádia, Kalina, enfim, outros mais estão chegando. Que Deus conceda a paz, graça e misericórdia a todos nós. Bem, irmãos, vamos orar. Nós vamos iniciar orando, depois nós vamos ao louvor e leitura do nosso texto, ok? Vamos falar com o Pai. Pai Santo, Deus eterno, te louvamos, te bendizemos, agradecemos ao Senhor. Obrigado por esta noite, pelo que o Senhor tem permitido que possamos experimentar, principalmente a tua graça em nossas vidas. Pai amado, se com os meus irmãos aceita as nossas vidas louvores, o culto que oferecemos a ti. Pai, nós também queremos te pedir pelos nossos irmãos e famílias que estão enlutados, ou mesmo aqueles, ó Pai, que estão passando dificuldade diante da enfermidade dos seus parentes, dos seus familiares. Conduza-nos nesta noite, Pai, que chegue ao Senhor como um cheiro suave, aquilo que estamos oferecendo a Ti, principalmente as nossas vidas. Perdoe os meus pecados. Em nome do Senhor Jesus Cristo, é a minha oração por mim e pelos meus irmãos. Amém. Irmãos, nós vamos louvar a Deus com o hino do cantor cristão. Ele foi trabalhado alguns dias atrás, ministrados pelos nossos irmãos do louvor. Nós estamos capturando alguns hinos e vamos entoar, louvar a Deus com o hino Coroai do cantor cristão. Amém, glória a Deus. O próximo louvor que vamos cantar está no cantor cristão número 60, Coroai. Tá? Que nós possamos escolher Deus para reinar em nossa vida todo dia, que nós possamos coroar Ele todo dia com honra e glória. Amém, irmãos. Seja sempre coroado o nosso Rei dos Reis. Vamos ao nosso texto básico, nosso texto de leitura de hoje. Nós estamos meditando toda quarta-feira no livro de Gênesis. Estamos lendo o livro inteiro, capítulo a capítulo,
versículo a versículo. Se você nos tem acompanhado constantemente, sabe que nós estamos no capítulo 43. É esse texto que nós vamos ler hoje. Então, convido você a pegar a sua Bíblia aí também. Nós vamos à leitura de Gênesis 43. Quarta-feira passada, o 42 nos contou um pouquinho sobre o contato de José com os seus irmãos. Quando eles vão até o Egito, ele então os reconhece, mas os irmãos acabam não reconhecendo o José. E aí, por conta disso, ele faz então uma trama para iniciar um processo que vai auxiliar na verificação se os seus irmãos mudaram realmente, né, se eles se arrependeram, ou mesmo se existe uma integridade entre eles, né? Então José acaba deixando um deles preso, o caso é o Simeão, e os outros voltam para casa. Ao voltarem para casa, percebem uma quantidade de prata, né, dentro das suas bagagens, prata essa que era para ter feito na troca da compra que eles foram fazer no Egito. Isso os deixou muito assustados. Chegando em casa, verificam que não somente um deles tinha a prata na bagagem, mas todos eles. O pai, então, fica também preocupado, Jacó, e não permite que Benjamim, o filho mais novo, de mesma mãe de José, desça com seus irmãos para o Egito, porque o temor dele é perder também Benjamim, assim como havia perdido José, até então na cabeça dele isso, ou como teria perdido Simeão, que ficou preso lá no Egito, sem que ele soubesse que o José estivesse vivo. Bem, 43, eu estou mudando um pouquinho nosso método de leitura, perdão. Ao invés de a gente ler o capítulo inteiro de uma só vez e depois voltar e acabo repetindo, fica até um pouco cansativo, a gente lendo e relendo 2, 3 vezes, nós vamos ler agora por blocos. Então, eu vou ler um bloco, comento, paro, fazemos uma análise e depois nós vamos continuando, ok? Deixa eu colocar na tela para você o texto de Gênesis 43. Precisa estar apresentado aí para que você também acompanhe na sua Bíblia. Gênesis 43, primeira leitura, do versículo 1 até o versículo 5. Vamos lá? A fome continuava rigorosa na terra. Assim, quando acabou todo o trigo que os filhos de Jacó tinham trazido do Egito, seu pai lhe disse: voltem e comprem um pouco mais de comida para nós. Mas Judá lhe disse: o homem nos advertiu severamente: não voltem à minha presença, a não ser que tragam o seu irmão. Se enviares o nosso irmão conosco, desceremos e compraremos comida para ti. Mas, se não o enviares conosco, não iremos, porque foi assim que o homem falou: não voltem à minha presença, a não ser que tragam o seu irmão. Ok? Essa é a nossa primeira leitura. Vamos dar uma olhada nesses versículos. Logo de cara, o primeiro versículo, ele apresenta, faz uma contestação daquilo que o José havia interpretado com relação ao sonho do faraó. Ou seja, que a fome, os 7 anos de fome, seriam realmente rigorosos. Dá uma olhada lá em Gênesis 43, espera só um instante que ele saiu um slide aqui da nossa apresentação. Agora sim. Gênesis 41, 31, quando José, então, ele interpretou o sonho do faraó, foi dito que a fome que virá depois, será tão rigorosa que o tempo de fartura não será mais lembrado na terra. Então, os 7 primeiros anos, que foram 7 anos de fartura,
eles acabaram sendo esquecidos por conta do rigor dos 7 anos de fome. Eles foram realmente 7 anos cruéis. Nós estamos aqui já há algum tempo de fome, pelo menos mais de 2 anos desses 7 anos de fome, e a fome continua realmente severa, e o versículo 1 já nos conta isso, nos colocando nesse contexto. Estamos ainda nesse tempo de fome. Então, complementa a ideia do versículo 2, que acaba o trigo. O que eles levaram para o Egito foi uma porção para sustentar a família e os filhos por algum tempo. Até porque a família de Jacó era uma família grande, já 12 filhos, alguns deles já casados, e que também tinham seus filhos. Era costume na época, né, eles terem uma família numerosa. Mas, perdão, irmãos, hoje estou um pouquinho de pigarro. Mas a gente já previa que esse alimento realmente iria acabar. Inclusive, José previa, porque ele arquitetou toda a sua trama para que quando eles voltassem pudesse trazer Benjamim, sabendo que aquilo que ele daria não seria suficiente, que eles teriam que voltar ao Egito. Bem, nessa volta ao Egito, tinha ficado claro, preciso levar Benjamim. Simeão ficou preso e eles não libertariam Simeão, a não ser que eles levassem Benjamim. E, por outro lado, também, eles não poderiam comparecer lá e permanecerem vivos se eles não levassem Benjamim. Foi isso que o José havia apresentado a eles, colocado para eles no capítulo 42, versículo 18 até ali o versículo 20. Isso está registrado nesse trecho para a gente. Bem, o Jacó se vê diante de um dilema. Assim que ele recebeu os filhos, o Rúben ele fez uma tentativa de poder convencer o pai de levar o Benjamim. O Rúben, como nós dissemos na quarta-feira passada, o Rúben ele tinha perdido o prestígio, a confiança de Jacó nele. Então, o Jacó não ouviu ele e não liberou que eles descessem com o Benjamim. Só que a fome apertava. De duas, uma. Ou ele protegia Benjamim, não deixando Benjamim descer com os irmãos, com o risco de perder mais um filho, ou ele perderia Benjamim, a vida dele mesmo e dos demais familiares por conta da fome. Ou seja, não tinha saída. Ele ia perder Benjamim de todo jeito. Então, diante desse dilema, o Judá intervém. O Judá, então, ele toma a responsabilidade de Rúben como primogênito, de falar pelos irmãos, e a gente vai ver que isso vai se tornar algo mais sério na história do povo de Israel. A tribo de Judá vai ter prevalência sobre as demais tribos. Isso daqui é somente uma demonstração daquilo que seria para o futuro, no contexto de nação, e o Judá, então, vai tentar conversar com o pai. O Judá, ele apresenta uma condicional, o versículo 4 e o versículo 5. Se enviares o nosso irmão conosco, nós desceremos e compraremos comida. Mas se não enviar, não iremos, porque foi assim que o homem falou, não voltem à minha presença, a não ser que tragam o seu irmão. Então a gente só vai te obedecer descendo ao Egito, não que eu não queira te obedecer, mas se você mandar o irmão, senão não adianta a gente ir. Né? E mais, pois que ele ajuda ao pai, confrontando ele dessa maneira, porque a decisão era realmente difícil, ele vai apresentar aí alguns argumentos, se colocando como penhor, que a gente já vai falar sobre isso, coisa que o Rúben não soube fazer. Né? O Derek Kidner, um dos comentaristas que contribui aqui com aquilo que lemos, com aquilo que vamos comentando, né? Apresenta aqui o livro para os irmãos, um comentário da introdução do livro de Gênesis. Ele diz que o Jacó estava tentando fazer uma fuga para tomar a decisão. Ele sabia que precisava tomar a decisão, mas decisões difíceis, às vezes acontece isso.
pessoa foge, ela evita tomar a decisão. O Judá foi providencial ao ajudar o pai a tomar logo aquela decisão, ok? Muitas vezes nós também passamos por situações parecidas, semelhantes. Talvez você esteja vivendo isso ou já passou por isso. Onde existe uma decisão muito arriscada, mas você precisa tomar. Você precisa agir logo para um bem maior, ou pelo menos para minimizar os riscos que já são claros, já são evidentes. E a ajuda de Judá foi perfeita nesse momento, ok? A gente está vivendo algo próximo, não chega a ser um dilema tão complexo como esse de Jacó, mas na situação, como por exemplo, o nosso retorno, quanto à situação das decisões que temos tido com relação à nossa construção. Então, às vezes, algumas decisões são sérias, mas precisam ser batido martelo. Bem, vamos lá, vamos continuar a nossa leitura agora do versículo 6 até o versículo 9. Vamos caminhar no capítulo 43, Gênesis, versículo 6 até o versículo 9. Diz assim: Israel perguntou: por que me causaram esse mal contando aquele homem que tinha outro irmão? Eles responderam: ele nos interrogou sobre nós e sobre a nossa família. E também nos perguntou: o pai de vocês está ainda vivo? Vocês têm outro irmão? Nós simplesmente respondemos ao que ele nos perguntou. Como poderíamos saber que ele exigiria que levássemos o nosso irmão? Então disse Judá a Israel, seu pai: deixe o jovem ir comigo e partiremos imediatamente, a fim de que nós e nossas crianças sobrevivamos e não venhamos a morrer. Eu me comprometo pessoalmente pela segurança dele. Pode me considerar responsável por ele. Se eu não o trouxer de volta e não o colocar bem aqui na tua presença, serei culpado diante de ti pelo resto da minha vida. Ok? Como já estávamos colocando, antecipando um pouquinho aí, o Judá ele faz o que o Rúben não fez. Quando eu falo que ele faz o que o Rúben não fez, você precisaria dar uma olhada lá no capítulo anterior, os últimos versículos, do capítulo 42, versículo 37 até o final do capítulo 42, houve ali a tentativa de Rúben, ok? Mas ainda o Jacó não estava convencido. O Gênesis 42, versículo 2 até o versículo 13, deixa eu colocar aqui para você também, nos informa exatamente que o texto nos apresentou, que o José insistiu, tá? Então diz assim o texto, Gênesis 42, 12 a 13. Mas José insistiu: não, vocês vieram ver onde a nossa terra está desprotegida. E eles disseram: teus servos eram 12 irmãos, todos filhos do mesmo pai na terra de Canaã. O caçula está agora em casa com o pai e o outro já morreu. O Jacó, ainda na tentativa de fugir da decisão, como falávamos há pouco, ele fez uma pergunta para os filhos, por que vocês foram tocar no contexto da nossa família? Por que vocês foram falar de que forma nós éramos compostos? Por que vocês falaram demais? Vocês não precisavam ter ido tão longe, dado tantas informações. Quando a gente lê o capítulo 42, exatamente esse trecho que acabamos de ver, o 12 e o 13, dar a entender que realmente foi assim. Mas só aqui, no capítulo 43, é que eles vão explicar. Houve um interrogatório. José nos interpelou sobre isso, nos colocou num canto e pediu para que a gente falasse sobre a nossa família. Então nós só respondemos aquilo que ele nos perguntou. Nós não falamos nada demais. Mas isso era, claro, uma fuga de Jacó diante da decisão. Deixa eu dar uma olhada aqui no meu rascunho também.
Isso no versículo 7, né? Judá, então, deixa claro para o pai que não tem saída. Ele argumenta, se colocando, como estava antecipando, como um penhor. Olha, eu garanto que o Benjamim vai voltar. Contrário do que fez Rubem colocou da seguinte maneira: olha, se o Benjamim não voltar, se ele descer conosco para o Egito e não voltar, você pode matar meus filhos. E aí comentamos na quarta passada sobre essa relação. Vô nenhum, ou pelo menos entendemos assim, pelo menos vô em sã consciência, ele não vai matar o próprio neto por conta de uma promessa que não foi cumprida pelo filho. Né? Mas o Judá faz diferente, ele coloca a própria vida no lugar. Okay? Ele se coloca como responsável, não os filhos dele. E a gente sabe que ele tinha um filho, o qual ele muito tentou proteger. A gente leu isso algum tempinho atrás aqui, no capítulo 38, né? A história de Judá e Tamar. Mas ainda assim, ele não coloca a vida do filho dele. Eu peguei um outro texto, aí já no Novo Testamento, onde algo do tipo é colocado também, só que aí é Paulo escrevendo para Filemon, se colocando no lugar para pagar a dívida do escravo fujão Onésimo. Filemon, texto do Novo Testamento, carta de Paulo, capítulo 1, versículo 18 até o versículo 19. Se ele o prejudicou em algo, ou lhe deve alguma coisa, põe na minha conta. Eu, Paulo, escrevo de próprio punho. Eu pagarei, para não dizer que você me deve a sua própria pessoa. Nessa história, então, Paulo, ele pega a dívida do escravo que havia fugido, escreve a Filemon dizendo, olha, a dívida que ele tem, eu agora sou responsável por ela. Eu pago a dívida. Aqui Judá está indo numa linha parecida. Olha, se eu não trouxer o Benjamim de volta, eu pago com a minha vida a dívida. E é interessante isso, porque Judá é a linhagem da qual posteriormente viria o Cristo, Jesus. Né? E ele toma essa responsabilidade. Como dissemos, responsabilidade de um primogênito perante os seus irmãos era do Rubem, mas o Judá faz isso aqui. Deixa eu fazer um pequeno ajuste aqui, meus irmãos. Deixa eu... Agora sim. Estava chiando bastante aqui o nosso áudio para vocês também. Imagino que da mesma forma. Bem, agora, irmãos, mais tarde, essa questão de tomar a responsabilidade do primogênito vai ser definida em lei. Quando Deus fala com Moisés, e ele institui ali algumas leis para o povo de Israel, ele vai dizer que herança, parte dos direitos do primogênito, não poderá ser transferida para filho mais novo, ainda que esse filho mais novo seja da esposa preferida, como era a situação exata de José e de Benjamim, né? Que eles eram filhos da esposa preferida de Jacó, né? Mas não poderia ser feito assim. Eu separei também esse texto para vocês, só para a gente tomar conhecimento disso. Deuteronômio capítulo 21, versículo 16 até o versículo 17. Diz o texto: quando der a herança de sua propriedade aos filhos, não poderá dar os direitos do filho mais velho ao filho da mulher preferida. Se o filho da mulher que ele não prefere for de fato o mais velho, ele terá que reconhecer o filho da mulher que ele não prefere como filho mais velho, dando-lhe porção dupla de tudo o que possui. Aquele filho é o primeiro sinal da força de seu pai, o direito do filho mais velho, e o direito do filho mais velho lhe pertence. Okay? Mas ainda assim, moralmente, o Judá, nesse princípio aqui, ainda não são nações, né? Mas
ele toma a responsabilidade, ele não toma a herança, mas ele toma a responsabilidade de irmão mais velho, se coloca no lugar da dívida do outro. Ora, aqui a gente vê claramente algo que vai ser visto também na figura do Cristo. Cristo tomou o nosso lugar, ele tomou a nossa dívida. A dívida do pecado era nossa, mas quem pagou por ela na cruz foi o Senhor Jesus Cristo. Né? Aqui nós vemos exatamente o Judá se posicionando desta maneira, e isso é sério, ele vai levar a sério. A gente vai ver nos capítulos a seguir, 45, 40, 44, 45, que ele implora para José, né? Porque José tenta deixar o Benjamim preso, continuando em sua trama, e o Judá vai interferir dizendo, não, por favor, deixa que eu fique no lugar dele, mas deixa o Benjamim, porque eu deixei claro para o pai, eu assegurei ele, deixei ele confiando de que o Benjamim nada sofreria e voltaria. Ele está realmente disposto a se colocar no lugar do Benjamim, dando a segurança a ele. Bem, acho que ficou claro aos irmãos esse ponto. Nós vamos continuar nossa leitura de 43, Gênesis 43, agora do 10 até o versículo 14. Caminhar mais um pouquinho. Gênesis 43, versículo 10. Como se vê, se não tivéssemos demorado tanto, já teríamos ido e voltado 2 vezes. Então Israel, seu pai, lhe disse, se tem que ser assim, que seja. Coloquem alguns dos melhores produtos de nossa terra na bagagem e levem-nos como presente ao tal homem. Um pouco de bálsamo, um pouco de mel, algumas especiarias e mirra, algumas nozes de pistache e amêndoas. Levem prata em dobro e devolvam a prata que foi colocada de volta na bagagem de vocês. Talvez isso tenha acontecido por engano. Peguem também seu irmão e voltem àquele homem. Que o Deus Todo-Poderoso lhe conceda misericórdia diante daquele homem, para que ele permita que o seu outro irmão e Benjamim voltem com vocês. Quanto a mim, se ficar sem filhos ficarei. Interessante, capítulo 43 e aí depois o 44, eles têm uma levada muito boa para uma novela, como assim a Record captou e fez a novela José do Egito, né? É uma trama realmente que prende a gente e é interessante. Aqui o Jacó, então, se viu convencido. O Judá fez bem o seu argumento, apresentou as suas formas de pensar, deixando o pai claro que não tinha saída. E aí o Jacó, então, acaba cedendo. Só que ao ceder, ele aproveita e coloca a sua estratégia. Ele apresenta a sua bagagem, a sua experiência aos filhos e diz aos filhos, então, como eles deveriam proceder. E o que ele faz na sequência é já imaginar um apaziguamento, tentar minimizar, já que aquele homem, como os filhos diziam, era tão severo, diminuir um pouco essa severidade. Então ele fala, preparem presentes, preparem o melhor dessa terra para oferecer àquele homem, né? O texto aí ele vai trazer uma palavrinha que no hebraico é mirá, que era uma cortesia, normalmente como um presente praticamente indispensável. Então eles ofereciam isso exatamente para tentar minimizar e para favorecer diante das autoridades. Tem um texto lá em Provérbios, capítulo 18, versículo 16, olha só o que ele diz, Provérbios, capítulo 18, versículo 16. O presente abre o caminho para aquele que o entrega e o conduz à presença dos grandes. Realmente, imagino que os irmãos que nos ouvem também gostam de receber presente. E aqui ele está dizendo da prática na época. Isso amolecia o coração de uma autoridade.
né? Então ele abre caminho para aquele que está recebendo o presente. E aí o texto ele é rico em detalhes. Eles nos apresentam também o tipo de presentes que foram levados. E um deles que chama a atenção aqui é o bálsamo, que já foi mencionado em outras vezes. Por exemplo, quando a caravana que passava de ismaelitas, por onde os irmãos de José tinham jogado ele no poço, essa caravana vinha exatamente com esse tipo de itens na sua bagagem e estavam levando para o Egito, porque isso era muito apreciado no Egito. A terra de Canaã, principalmente um pouco mais ao norte, mais ao leste do Rio Jordão, ela era muito favorecida para essa especiaria, para o bálsamo. Olha o Gênesis 37, 25, que é o que eu me referi há pouco, da passagem da caravana ismaelita, que diz assim: ao se assentarem para comer, viram ao longe uma caravana de ismaelitas, que vinha de Gileade. Seus camelos estavam carregados de especiarias, aí está lá, bálsamo e mirra, que eles levavam para o Egito. Jeremias também vai fazer a pergunta que ficou muito conhecida: não há bálsamo em Gileade? Sim, a resposta é sim, há bálsamo em Gileade. Então, a terra provia muito desse tipo de recurso, dessas especiarias. Então, ele fala: prepara o melhor da terra. A gente vai conhecer Canaã também como a terra que mana leite e mel. E exatamente é um dos itens que o Jacó falou para que os seus filhos preparassem para levar para o José, né, o homem, o tal homem severo, né, versículo 11, um pouco de bálsamo, um pouco de mel, algumas especiarias, e a gente não tem toda a relação dessas algumas especiarias, e mirra, que também foi um dos presentes dados lá ao menino Jesus quando nasceu. A gente já vê que também era algo comum ali naquela região. Algumas nozes, pistaches e amêndoas, aí já são 3 outros itens que até aparecem outras vezes na Bíblia, mas os 3 primeiros aí nos chamam mais atenção, pelo menos a mim nesse momento. Bem, segunda estratégia: leve então presente, levem a prata em dobro. Essa questão de, inclusive, levar presente, o Jacó ele sabia bem. Lembra quando ele volta das terras de Labão para se encontrar com seu irmão, com medo do irmão, de o irmão ainda guardar mágoa e querer fazer algo contra ele? Ele foi e encaminhou exatamente muitos presentes ao irmão, né, para tentar apaziguar o irmão. Isso lá em Gênesis capítulo 33, nós já estudamos isso. Então José sabia o efeito que um presente poderia causar, né? O versículo 17, também desse trecho que nós lemos aí, versículo 17 não, versículo 14, a minha anotação aqui que ficou errada no meu rascunho, mas o versículo 14, ele apresenta um pouco do modo como os patriarcas já enxergavam Deus. Então a declaração que ele coloca aqui é a seguinte: que o Deus Todo-Poderoso lhes conceda misericórdia. 2 características muito interessantes e importantes em Deus, que nós vemos até hoje. Primeiro, ele dizer que Deus é o Todo-Poderoso. Os patriarcas conheceram o Deus Todo-Poderoso. Isso se deu a primeira vez exatamente com Abraão, lá em Gênesis 17, versículo 1, quando a Bíblia registra o seguinte: quando Abraão estava com 99 anos de idade, o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ande segundo a minha vontade e seja íntegro. Então, Deus se apresentou como o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Então, os filhos de Abraão, os netos, os descendentes de Abraão, passaram a relacionar-se com Deus como Deus Todo-Poderoso. Eu conheço Deus como ele sendo suficiente de todo poder, ok? E ele também é misericordioso, né? E aqui o Jacó ele pede para que Deus seja misericordioso com seus filhos, onde, consequentemente,
haverá de ser misericordioso consigo mesmo. Ok? Se Deus for misericordioso com os filhos dele, permitindo que eles vá até o Egito e não sofra nada, ao mesmo tempo ele deixará de sofrer pela situação de perder mais um filho. A misericórdia, consequentemente, vai chegar até ele também. E isso é muito bacana, né? Quando a gente deseja que Deus seja misericordioso com outra pessoa, obviamente a misericórdia chega a nós também. Sedes misericordiosos, né? Assim como o Pai de vocês exerce também misericórdia para as nossas vidas. Né? Serei misericordioso com quem for misericordioso. É o que Jesus depois vai ensinar para nós lá no Novo Testamento. Bem, vamos mais um trecho de leitura, do 15 ao 18. Eu não sei se vai dar tempo de a gente ir até o final, mas nós vamos ler mais um trecho aqui, no versículo 15 até o 18, capítulo 43 de Gênesis. Vamos seguir. Então os homens desceram ao Egito, levando presente, prata em dobro e Benjamim, e foram à presença de José. Quando José viu Benjamim com eles, disse ao administrador da sua casa: leve estes homens à minha casa, abate, né, algumas versões, um animal e prepare-os, e eles almoçarão comigo ao meio-dia. Ele fez o que lhe for ordenado e levou-os à casa de José. Eles ficaram com medo quando foram levados à casa de José e pensaram: trouxeram-nos aqui por causa da prata que foi devolvida às nossas bagagens na primeira vez. Ele quer atacar-nos, subjugar-nos, tornar-nos escravos e tomar de nós os nossos jumentos. Bem, o versículo 15, ele apresenta para a gente uma viagem muito resumida, né? Assim como os capítulos anteriores também. Certamente isso levou alguns dias, mas não é interesse do autor aqui dar todo o detalhe de cada milha da viagem. Mas esse versículo 15 aqui, ele então tem aí uma lacuna, um intervalo de alguns dias para poder chegar até o Egito, e a viagem que eles fazem levando prata em dobro, porque eles querem pagar por aquilo que não foi feito da primeira vez, né? E levando também José e mais especiarias. Obviamente, com isso, fez com que eles fizessem uma viagem com uma porção de coisas, né? Teve que levar alguns animais com eles, jumentos, para suportar toda essa carga. Bem, o versículo 16 e 17, a gente começa a perceber, e aí eu vou repetir um pouco do que falei nas quartas anteriores, sobre a boa recepção de José. E isso exatamente deixando claro o não interesse dele em se vingar. Okay? Então José, ele recebe bem os irmãos, a hospitalidade dele, para quem foi traído, e a gente vai trabalhar isso mais no final do capítulo, é impressionante. Então ele recebe esses irmãos, pede para que eles vá até a casa dele, até aqui os irmãos não sabem que ele é irmão dele, matar um animal e fazer um almoço especial, ok? Um tratamento para estrangeiros realmente que chama a atenção. Mas os irmãos estão morrendo de medo. Se os irmãos se recordarem, a gente leu no capítulo 42, lá no versículo 28, parte B do versículo 28, que quando eles encontraram a bagagem, eles foram tomados de pavor. Okay? Então, passou-se o tempo e parece que o sentimento, a sensação, o medo não saiu deles. Eles voltam para o Egito, essa viagem ela é de uma tensão enorme. E quando eles veem algo um pouco diferente do que aquilo que eles esperavam, imagino que na cabeça deles estivesse, bem, vamos chegar lá, apresentamos a situação que houve, devolvemos a prata em dobro, demos o presente que vai abrir caminho, tomaremos o nosso irmão Simeão de volta e vamos voltar para a viagem. Mas não, acontece algo inusitado. Simplesmente o
aquele homem severo, governante daquelas terras, né, o segundo depois de Faraó, diz: vocês vão almoçar na minha casa. Né? Então eles são tomados de pavor, de preocupação, isso exatamente aqui no versículo 18, medo. Esse medo faz com que eles comecem a conjecturar. Eles passam a imaginar coisas que de verdade não acontecem, né? De tal modo que eles vão dizer o seguinte, aí no finalzinho do versículo 18: ele quer nos atacar, quer nos subjugar e tomar da gente os nossos animais. O que alguns comentaristas acham curiosa esse raciocínio, porque o que queria o Egito, uma potência tamanha naquela época, uma das maiores nações daquela época, querer tomar alguns jumentos de uma pequena caravana. Para o Egito isso não ia mudar muita coisa, né? Então, o raciocínio deles aqui, por causa até mesmo do medo, não é tão lógico, não é um raciocínio realmente que deveria ter sido feito. Bem, versículo 19 ao 22, vamos caminhar. Versículo 19 ao 22, Gênesis 43, diz o seguinte: por isso, dirigiram-se ao administrador da casa de José e lhe disseram à entrada da casa: ouça, senhor, primeira vez que viemos aqui foi realmente para comprar comida. Mas no lugar em que paramos para pernoitar, abrimos nossas bagagens e cada um de nós encontrou a prata que tinha trazido, na quantia exata. Por isso, a trouxemos de volta. Além de mais prata para comprar comida. Não sabemos quem pôs a prata em nossa bagagem. O medo deles era grande, que eles já trataram de tentar se justificar, sem que ninguém perguntasse. Né? Deixa eu explicar primeiro. Ninguém pediu para eles explicarem nada, mas eles se sentiram realmente ameaçados. E aí eles vão falar com o administrador. Eles já percebiam a severidade de José, que era tudo uma encenação, e temiam dirigir a palavra a José sem que fosse pedido. Assim como nós vamos ver, por exemplo, lá no livro de Esther, né, que ela fica com receio de ir até o rei e dirigir a palavra a ele sem que ele tivesse chamado, porque havia na cultura exatamente essa prática. Se o rei não chamasse, você fosse até ele falar alguma coisa, você poderia sofrer grandes punições, até mesmo a morte. Né? Neemias a mesma coisa, deixou de ir falar com o rei. Exatamente, o rei percebeu a tristeza dele, sendo ele copeiro do rei, e aí então entrou no assunto, mas são outros contextos. Aqui eles preferem dirigir a palavra para o administrador. Nós não temos clareza aqui, mas a gente vai perceber isso lá na frente, que esse administrador ele foi também orientado por José. Né? Então ele fala aqui que tudo que eles têm, na verdade, foi Deus quem permitiu a eles. Né? Eu estou até antecipando um pouquinho aqui a leitura do versículo 23, né? Mas a gente tem a informação de Gênesis 44, o versículo 1, que exatamente o administrador estava recebendo ordens de José. Né? No 44:1, diz assim: José deu as seguintes ordens ao administrador de sua casa: encha as bagagens desses homens com todo o mantimento que puderem carregar e coloquem a prata de cada um na boca de sua bagagem. O que nos leva a crer que da primeira vez foi da mesma maneira, ok? Bem, eu fico até imaginando os irmãos tentando falar com o administrador e tentando a versão do outro, ou complementar, dizendo: não, é verdade, a gente só conseguiu perceber quando chegamos em casa, a gente não teve intenção nenhuma, deveria ter sido até curioso, engraçado nesse momento. Bem, vamos ler mais um pouquinho, no versículo 24 agora, né? Perdão, versículo 23 ao 26, vamos dar mais uma caminhada. Fiquem tranquilos, disse o administrador, não tenham medo.
O seu Deus, Deus de seu pai, foi quem lhes deu um tesouro em suas bagagens, porque a prata de vocês eu recebi. Então soltou Simeão e o levou à presença deles. Em seguida, levou-os à casa de José, deu-lhes água para lavarem os pés e forragem para os seus jumentos. Eles então prepararam o presente para a chegada de José ao meio-dia, porque ficaram sabendo que iriam almoçar ali. Quando José chegou, eles o presentearam com o que tinham trazido e curvaram-se diante dele até o chão. Vamos até aqui. O Simeão permaneceu aí, acho que eu já antecipei um pouquinho lá atrás, pelo menos 2 anos preso, ok? Eu não creio que a prisão de Simeão tenha sido como a de José, como é registrada depois em Salmos, que foi uma prisão dura para José. José sofreu na prisão depois da perseguição da esposa de Faraó, né, caluniando contra ele. Mas o José deve ter feito com que o Simeão ficasse preso, mas sem grandes sofrimentos. Agora chegou a hora da liberdade. Parece aqui, né, coisa de uma viagem, outra volta e já é solto. Mas há um acordo aí, um consenso de pelo menos 2 anos de prisão aqui do Simeão. O administrador encoraja aqueles homens medrosos daquele medo, pelo contexto todo, e uma maneira de ele encorajar é citando Deus. Olha, fiquem tranquilos, não tenham medo. O que está acontecendo com vocês é uma ação de Deus, Deus do Pai de vocês, né? E aqui ele fala também Deus de vocês, e que deve ser assim. Deus dos seus pais tem que ser também assimilado, assumido por vocês, né? Esse Deus é quem fez com que tudo acontecesse dessa forma, eu recebi o dinheiro de vocês. Mas ele não revela aquilo que nós lemos no 44:1 agora há pouco, né? De que foi José quem havia pedido para que ele colocasse tudo ali. A gente começa a perceber nesse trecho do capítulo do versículo 24 até o 26, um cumprimento daquilo que havia sido revelado a José em sonho. A gente já teve uma etapa desse cumprimento. Na primeira ida deles ao Egito, eles se curvam e se prostram diante de José. Lembra do sonho de José? Ele disse que via os astros e que outros astros menores se curvavam diante dele, que era como se fosse o sol, e os irmãos ficaram doidos, porque imagina como que a gente vai se curvar diante de você? Isso jamais vai acontecer. Até o pai chega a esse ponto, né? Você quer dizer então que até eu e sua mãe vamos nos curvar diante de você? E esse era o sonho que Deus tinha dado para José. E agora está se cumprindo, porque ele simplesmente, versículo 26, eles se curvam diante dele, e depois a gente vai ver mais para frente, aí no versículo 28, que eles vão se curvar de novo. Os filhos estão tão preocupados em presentear o rei, que o texto ele vai falar sobre isso pelo menos 2 vezes. A orientação de Jacó deve ter sido bastante enfática nesse sentido. Então, no versículo 25, eles já preparam o presente porque fica sabendo que José está chegando. E depois, no versículo 26, quando sabe que ele realmente chegou, eles então se curvam e presenteiam. Então eles deviam estar naquela ansiedade, vamos apaziguar logo esse homem, vamos deixar os ânimos calmos dele logo. Não viu a hora de dar o presente para José, mas com a tentativa de amenizar a situação para eles, ok? Então 27 a 31, vamos lá. Temos poucos versículos à frente. 27 até o versículo 31. Ele então lhes perguntou como passavam, e disse em seguida: Como vai o pai de vocês? O homem idoso de quem me falaram. Ainda está vivo? Eles responderam: Teu servo, nosso pai, ainda vive e passa bem. E se curvaram para prestar-lhe honra. Olhando ao redor e vendo seu irmão Benjamim, filho de sua mãe, José perguntou: É este o irmão caçula de quem me falaram? E acrescentou: Deus lhe conceda graça, meu filho. Profundamente emocionado por causa de seu irmão, José apressou-se em sair à procura
de um lugar para chorar. E entrando em seu quarto, chorou. Depois de lavar o rosto, saiu e, controlando-se, disse: sirvam a comida. Eu imagino a ansiedade de José de ficar guardando aquele segredo, aquela informação de que estava diante dos irmãos. Mas, ao mesmo tempo, ele mantinha em oculto aquela informação para poder seguir no processo nessa trama, para ver a integridade dos irmãos, para ver a mudança dos irmãos, poder revelar sua identidade no momento que ele achasse ideal, no momento certo, né? Novamente no 28, como disse, eles se prestam, se curvam diante do irmão. O foco de José está claro para a gente, no versículo 29 ao 30, a preocupação dele maior é com Benjamim e com o pai Jacó. E esses são os direcionamentos dele, a pergunta dele, né? Perguntando pelo pai e também pelo irmão. Eu penso em José como um homem totalmente sensível, como um homem de choro fácil, né? Nós temos alguns assim nos nossos dias. Eu às vezes me pego chorando, os irmãos já viram isso também acontecer, até mesmo de púlpito, né? E para gente que não tem dificuldade de chorar, mesmo em público, talvez a dificuldade maior seja segurar esse choro. E é o que José está passando aqui. Ele então tenta segurar, mas não consegue, sai correndo, deve ter chamado a atenção de todo mundo, inclusive dos funcionários egípcios. A gente vai ver uma sequência de choros de José daqui para frente, né? Vai ter um momento que ele chora tão alto que lá da casa do faraó vão ouvir, vão saber que ele está chorando. Então José era realmente chorão, talvez o apelido de Jeremias, o profeta chorão, devesse também ser colocado aqui em José, né? Mas é a forma de ele sentir o momento, e aí ele não consegue segurar, ele vai retirar para poder chorar, e depois de se controlar, né? Imagino ele lá tentando esperar o soluço parar, sabe aquele choro que você tenta segurar e não consegue, ele continua saindo, ele espera as emoções se manterem para poder voltar, ter o controle da situação novamente. Para terminarmos, eu sei que eu estou avançando um pouquinho, mas eu quero terminar aqui, falta poucos textos, poucos versículos, né? Do 32 ao 34, nós vamos ler o seguinte: serviram a ele em separado dos seus irmãos e também dos egípcios que comiam com ele, porque os egípcios não podiam comer com os hebreus, pois isso era sacrilégio para eles. Seus irmãos foram colocados à mesa perante ele por ordem de idade, do mais velho ao mais moço, e olhavam perplexos uns para os outros. Então lhe serviram da comida da mesa de José, e a porção de Benjamim era 5 vezes maior que a dos outros. Eles festejaram e beberam à vontade. Aqui também tem a questão da separação de hebreus e egípcios. Inicialmente, essa separação era uma separação cultural, assim como nós vamos ver mais tarde do povo de Israel com os gentios, uma preocupação de contaminar o alimento, de contaminar a pessoa que estava prestando um culto, então havia essa separação, mas isso vai crescer, ela não vai ser somente cultural, mas também uma separação social. E os egípcios vão se manter afastados do povo de Israel também. Quando o pai de José descer ao Egito, Jacó, né? E os irmãos, eles vão morar numa cidade separada, Gozém, separada. Mais tarde, com o contexto de Moisés, lá do Êxodo, a gente vai ver isso com mais clareza, essa separação. Eu trouxe 2 versículos que ajudam a perceber isso. Um deles é Gênesis 46, 34, onde diz: respondam-lhes assim: teus servos criam rebanhos desde pequenos, como fizeram nossos antepassados. Assim lhes será permitido habitar na região de Gozém, pois todos os pastores são desprezados pelos egípcios. Então notamos que exatamente essa separação
entre egípcios e hebreus vai aumentar, tá? E depois Êxodo 8:26, como disse um texto já de Moisés, isso não seria sensato, respondeu Moisés. Os sacrifícios que oferecemos ao nosso Deus são um sacrilégio para os egípcios. Se oferecemos sacrifícios que lhes pareçam sacrilégio, isso não os levará a nos apedrejar. Aqui o Moisés está pedindo para o faraó para deixar o povo ir, né? E se a gente for oferecer o que estamos pretendendo oferecer a Deus no deserto, vai ofender vocês, porque o nosso costume não é o mesmo costume de vocês. Existia diferença entre a cultura egípcia e a cultura do povo de Israel, apesar de ainda ser aqui apenas uma família, ainda não era um clã, né? Mas lá na frente vai haver isso, então havia necessidade dessa separação. Os irmãos ficaram perplexos. Então já tinha tido a cena do José saindo para chorar, de repente ele sai, deixa a sala e agora volta, se controla, mas existe uma ordem de colocação na mesa, é o que esses últimos versículos apresentam. Então está com José e os irmãos vindo do mais velho para o mais novo, né? Mas isso me fez lembrar exatamente de Jesus sentando com os seus discípulos. E Jesus, quando senta com os seus discípulos, ele tem ao seu próximo a ele ali o seu traidor. O Judas está pertinho dele, assim como José tinha perto a ele, como era por sequência de idade, os mais velhos, aqueles que mais buscaram tirar-lhe a vida, que eram o Simão, o Levi, o Rubem, eles estavam tremendamente inseridos naquela ideia de conspirar contra José, né? E Jesus viveu uma situação parecida. Eu trouxe aqui também o texto de João 13:18 para a gente verificar isso. E está lá: não estou me referindo a todos vocês, conheço os que escolhi, mas isto acontece para que se cumpra a Escritura. Aquele que partilhava do meu pão voltou-se contra mim. Fico pensando, haja estômago. Você saber que a pessoa que come contigo do lado da mesa é a pessoa que te trai, né? O Jesus viveu essa ideia, o José viveu também essa situação. Comer, sentar na mesa com os seus traidores, ficar ali lado a lado, sem que ele saiba que ele sabia disso, né? Jesus sabia que Judas ia trair, José sabia que os irmãos eram seus traidores. Tem que haver muito estômago para se alimentar ao lado desses traidores, mas o José está buscando a restauração deles, assim como Jesus queria de Judas também. Eu não pesquisei, me veio agora na cabeça, mas tem um texto também no Evangelho de João que diz que Jesus sabia que Judas havia de trair. Contudo, mesmo sabendo que Judas havia de trair, o Jesus deixa que Judas seja o responsável pela bolsa, a tesouraria dele ali. Eu preguei uma vez falando sobre isso. Olha, poxa, que grande misericórdia de Jesus nesse momento, né? Ele sabia que o Judas era ladrão, roubava, tirava da bolsa. Então por que ele não mudou a tesouraria da mão de Judas? Mas ele deixou ainda assim mesmo, né? Bem, a gente tem muito a aprender com Jesus e com José nessa situação semelhante, né? A cortesia que eles levaram para José, ela era inferior à cortesia que José estava concedendo para eles. Levaram bálsamo, levaram especiarias, mel, vimos ali algumas coisas. Mas José está sendo muito mais cortês com eles do que eles foram com ele. Então ele coloca um alimento e dá para Benjamim 5 vezes mais do que para os outros irmãos. Uma preferência clara para Benjamim, que vai ser visto também lá na frente, outro texto, nós vamos chegar lá, né, lá em 45:22, e essa cortesia de poder promover, propiciar muito mais do que aquilo que eles haviam trazido em sua viagem. Jesus é da mesma maneira, né? A gente pensa que vai fazer uma cortesia para Jesus, vai oferecer algo para Jesus. Certamente, Jesus tem muito mais a oferecer do que nós temos a levar a Ele, ofertar a Ele, né? Principalmente, mesmo sabendo que há traidores no meio.
Jesus ainda concede muito mais. E aí, espiritualizando aqui a situação, ainda muito mais na vida eterna. A gente pode querer oferecer qualquer coisa para Jesus, mas a cortesia dele é muito maior. Ele nos ofereceu vida abundante e vida eterna. O José aqui também foi misericordioso, foi cortês, ofereceu algo maior do que aquilo que ele recebia dos seus próprios irmãos. Ok? Bem, esse é o nosso capítulo 43. Novamente, sei que me estendi um pouquinho, nós vamos louvar a Deus. Espero que você tenha aprendido, que a palavra tenha edificado também ao seu coração. O hino que nós vamos entoar agora é Luz Bendita. Hino do cantor cristão, nós vamos adorar a Deus através deste louvor. Ok, meus irmãos, eu quero compartilhar com vocês agora os nossos motivos de oração. Deixa eu colocar aqui primeiro alguns deles, quer dizer, grande parte deles nós já apresentamos no domingo e trouxe também aqueles que no próprio domingo foram apresentados para a gente. Alguns aqui também no chat eu captei agora há pouco, né? Vou compartilhar com os irmãos e alguma coisa do nosso WhatsApp também. Bem, irmã Domingas, ela pede oração pela sua irmã Mariana e também pelo seu cunhado Nilson. A irmã Ciene pede pela colega Alessandra e está com Covid-19. A irmã Dilza pede pelas famílias. Irmã Jandira pede para que todos sejam abençoados. A irmã Suzy
e a família do Wilson agradece as orações em favor dele, pois tem progredido, né, no tratamento, e inclusive da irmã Suzy, né, houve um zap ainda hoje, dizendo algo sobre isso, que o Wilson conseguiram acordar ele para tirar ele do balão, né? Então a gente já tem um novo progresso dele também. Aproveitando, a irmã Suzy ainda pede pela Nilda, uma senhora de 90 anos, na verdade agradecendo porque ela está em casa, teve alta, pede oração também pela família do nosso irmão Carlos Henrique, né? Que é um pedido também bastante feito, repetido. Nós já temos aqui também no chat a nossa irmã Pamela informando também, assim como o Heraldo colocou no domingo. Nós tivemos alguns outros irmãos mencionando, né? Houve o falecimento do tio da nossa irmã Pamela, tio do Joy, irmão do nosso irmão Carlos. Nós expressamos nosso sentimento a toda a família e pedimos oração também, além do conforto do Senhor Jesus Cristo a eles pelo luto, oração pela vida do irmão Carlos Henrique, que está hospitalizado também com o Covid. Tá? Vamos orar por toda a família. É uma situação bastante delicada e requer aí também as nossas orações. A irmã Marinha pede pela sua família. A irmã Maricélia agradece a saúde do pastor Francisco Nogueira, dizendo que ele já está em casa, recebeu alta, né? Foi um pedido também da nossa irmã Marisete, há alguns dias atrás. A irmã Beth, e aí esse é pelo chat, ela pede pela sua irmã Edileuza, diz que teve um aneurisma cerebral, que ela tem algumas dores por conta disso tudo. Vamos orar pela Edileuza. Esse eu não coloquei aqui no cartão ainda, né? Veio no nosso chat. E ela pede também, a irmã Beth, pelo Luiz, que é o seu cunhado, e também pelo seu sobrinho Marcelo. Ok? Então, esses pedidos da irmã Elizabeth. Também tem um pedido aqui que eu acho que eu não anotei a fonte. Quem foi que pediu? Ah, sim, a irmã Jacira pediu pela Luzenilde, uma irmã lá de Manaus, do Amazonas, que está com Covid. Tem informações aí também através do pastor Adiel. Orar também por todo esse trabalho, né, missionário e das congregações que estão lá naquela região. A gente sabe que regiões ribeirinhas têm sofrido bastante, né, até mesmo pela dificuldade de acesso hospitalar para o tratamento do Covid. Nós temos também pedido de oração da nossa irmã Kalina, ou melhor, agradecimento pela vida do pastor, do filho do pastor Adonias, um pastor da igreja lá em eu fugi o nome da cidade. Eu acho que é Ibiúna, se eu não me engano, tá? Mas que ele teve melhoras. Irmão Rubio pede pelos seus amigos Simone e André, também pessoas aí contagiadas pelo Covid. O do Heraldo, então, nós já comentamos, né? Que foi também pedido da nossa irmã Pamela e também da Suzy. Ailton pede oração pelos seus filhos. Nós temos ainda uma terceira ficha de oração, que é aquilo que eu captei no domingo à noite ainda. A Suzy pediu oração pela vida da sua mãe, pela saúde, pelos seus filhos, familiares, sogra, um tio lá de Pernambuco, Dona Quitéria, uma vizinha que está bastante doente. A Letícia, minha esposa, ela pede oração pela família, pelos familiares. A Francisca, a irmã Francisca, pede oração para a sua mãe Antônia Maria dos Santos e a sua irmã Maria Gadelha. A Maricélia agradece pela vida do irmão Francisco Nogueira, nós já colocamos esse, né? A Dilza pela saúde da Fran, que soubemos que está melhor, teve pressão alta aí na semana, mas já está em casa, está melhor. E a irmã Marinha, que também pediu pelas orações pelo tio do Zé, que é esposo dela. Ele faleceu. E também
por situação de coronas, né? E informa que ele era pastor. São esses os avisos, pedidos que nós temos aqui, irmãos. Estou só dando uma olhada a mais, se eu não tenho mais algum que chegou aqui no nosso chat, mas até o momento em que eu tinha visto, eram esses. Havendo outros, nós vamos inserir também para o domingo, tá certo? Quero convidar você a fechar os teus olhos, falar com Deus nesse momento e orarmos. Deus querido, Pai eterno, neste momento nos colocamos diante do Senhor em oração por nós, por nossas famílias, agradecer por nossas vidas e pedir pelos nossos irmãos. Compartilhar, ó Pai, as suas ansiedades, os seus pedidos de oração, clamar ao Senhor por cada situação. Sabemos que és Deus bom. Tua bondade, ó Pai, a tua misericórdia, como lemos e aprendemos o texto hoje, é a mesma e ainda maior, ó Pai, porque ela se renova a cada dia. Deus amado, eu quero te pedir pela família, pela vida da nossa irmã Suzy, cada um dos seus familiares, também pelo seu tio, pela dona Quitéria. Por favor, Deus, contemple a cada um deles. Ser com o Wilson, que está se recuperando, ajude ele, Pai, assim também como a dona Nilda. Pai amado, ser com familiares meu, da Letícia, principalmente os que estão ali em Jundiaí, Deus, ajude-os. Também aproveito e peço por cada um dos meus parentes, familiares, Pai, espalhados onde estiverem, Deus, por favor. Pai, eu oro pela Antônia Maria dos Santos, pela Maria Gadelha, pedido da nossa irmã Francisca. Pai, nós já temos orado pela mãe da irmã Francisca, já soubemos que houve uma melhora ali, mas continue preservando estas vidas, Pai, e ajudando para que seja plena a sua recuperação. Agradeço, louvamos a Ti pela vida do pastor Francisco Nogueira, louvamos junto com a nossa irmã Marisete, com a nossa irmã Maricélia, e que sirva de testemunho, não só nós que agora ouvimos aqui, mas por onde for informado a sua melhora, por onde ele está agora, Pai, para que o Teu nome seja glorificado. Pai, obrigado pela saúde da Francine, pela sua melhora, Pai. Obrigado porque o Senhor tem cuidado dela, assim como do seu filho, como do tio Lorival também. Pai, ser com a família da irmã Marinha, pelo luto dos seus familiares, Pai, por favor, conforte também esta família, Pai, aqueles que estão um pouco mais distantes. O Senhor conhece a cada um, o Senhor sabe, Pai. Peço também pelo seu filho Levi, peço também pela sua filha Camila, pelo seu filho mais velho também, Pai, pela sua netinha, seja com cada um deles, Deus. Pai querido, agradeço a Ti pela vida da Kalina, do nosso irmão Ailton, pelos seus filhos, como pedido pelo nosso irmão Ailton também. Ser com eles, Pai. Ser com a vida do filho do pastor Adonias. Obrigado, porque aqui também oramos. E o Senhor tem escutado as nossas orações. O Senhor foi favorável, Pai, nessa situação também. Pai, ser com Simone, André, amigos do Rúbio, Pai, para que em tão breve, tão logo, a gente possa ter também informações de melhora da sua saúde. E louvemos a Ti. Contempla, Pai, a vida da Pamela, do Joey, do Jimmy, da irmã Neuza e agora do Carlos ali no hospital. Conforte os seus corações. Por favor, Deus, trabalhe com os médicos, enfermeiros responsáveis pela área de saúde que estão aos cuidados do irmão Carlos Henrique. Ajude o Pai para que ele tenha o retorno para sua casa o mais breve possível. Por favor, Deus, ser com cada um deles, Pai. Pai querido, eu quero também pedir ao Senhor pela vida da Letícia, minha esposa, pela vida do Gabriel, meu filho, pelo ministério,
Obrigado, Senhor, pelo modo como o Senhor tem confiado essa responsabilidade tão grande nas nossas vidas. Ó Deus, também quero te pedir pela Mariana, pelo Nilson, menções da nossa irmã Domingas, Pai. Por favor, ajude essas vidas, essas pessoas. A Alessandra, que também está com Covid, pedido da nossa irmã Ciene, sei com a nossa irmã Jandira, com seus filhos e netos. Agradecemos pela vida do Gabriel, que aniversariou, Pai, estes dias. Sei com cada uma das suas filhas, do seu filho Jaime também, Pai, por favor. Pai, eu peço também pela vida dos meus irmãos que agora ouvem e oram conosco. Sei com a tua igreja, sei com os nossos projetos, sei com a campanha de batistério, com o banheiro que estamos reformando e construindo. Enfim, Pai, com a nossa decisão de volta, cremos em Ti e sabemos que o Senhor pode fazer mais do que pedimos ou pensamos. Louvado seja o Teu nome. Oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Queridos irmãos, paz a todos. Continue orando uns pelos outros. Possível que eu tenha um intervalo um pouco maior antes do encerramento oficial da transmissão. Vou deixar aquela tela de fundo, os irmãos já estão acostumados, mas vou tentar ainda assim colocar esses pedidos que foram compartilhados para que você continue orando. Vou tentar colocar ele aí no chat também. Se passar mais de 3 minutos, 4 minutos, se eu não tiver sucesso, eu tento apresentá-los de outra forma, ou amanhã, ou pelos grupos de WhatsApp. Mas com interesse, que você continue tendo esse compromisso de orar pelos nossos irmãos. Paz a todos, uma boa noite, que Deus nos abençoe.